Então, olá gajas que gostam de gajas, hoje eu vou fazer um vídeo sobre o meu primeiro carnaval no Rio de Janeiro, mas eu não planeei nada acerca deste vídeo, então vou falar aqui um bocadinho de improviso, porque foi uma questão mesmo muito importante para mim. O ano passado, em 2025, eu vim para o Rio de Janeiro visitar um amigo meu, que eu conheci em Barcelona, tornou-se assim, um dos meus melhores amigos, e o sonho da minha vida era vir ao Brasil, mas eu nunca tinha tido condição financeira para vir cá. Então, o que aconteceu foi que ele falou com a avó dele e perguntou se eu podia ficar lá em casa e assim. Então eu comprei a viagem, mas acabei por não gastar quase dinheiro nenhum, porque fiquei alojada em casa da família dele. E, tipo, alimentação e assim, fiz tudo super barato. E acabei por vir no Carnaval, não por ser assim a época que eu mais gostasse de vir cá, porque eu só queria vir para o Brasil, ponto final, mas por saber que o meu amigo era tão fã do Carnaval que naquela época de certeza que ele ia estar lá. Porque assim, eu sou uma pessoa super espontânea e hoje em dia, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer amigos um bocadinho com a mesma vibe que eu, e eles de repente podem estar a morar num país e decidirem ir para o Japão. Então, eu já tenho que contar um bocadinho com essa imprevisibilidade, mas eu sabia que no Carnaval de certeza absoluta que ele ia estar cá. Então comprei a minha viagem e tal, vim para o Brasil e começaram a explicar-me aqui um bocadinho a cultura do flerte, que eu não sei se vocês já ouviram falar nessa cultura do flerte do Brasil, que é do tipo, também dizer Brasil é um bocadinho ignorante, porque a gente agora aqui está a falar do Rio de Janeiro. As coisas não são iguais em todo o lugar. E a gente está a falar do Rio de Janeiro, mas está a falar aqui de um estereótipo, né? Tipo de carnaval e tal. Obviamente as coisas não são assim em todo o lado e com toda a gente. Enfim, fazendo já essa salvaguarda, eu cheguei e os meus amigos começam-me a explicar como é que é a cultura do flerte, que é tipo, tu olhas para alguém, se a pessoa olhar para ti, isso significa consentimento e tu podes ir beijar a pessoa. Ora eu, enquanto mulher, e ainda por cima, tipo, sei lá, em Barcelona, uma cidade super de esquerda e que, epá, sei lá, tem outros conceitos de feminismo, digamos assim, para mim era chocante que, sei lá, eu olhasse para uma mulher, ela olhasse para mim e isso é consentimento. Tipo, eu jamais iria conseguir chegar lá e dar um beijo à pessoa sem perguntar se eu a posso beijar ou, sei lá, sem ter a certeza que eu posso fazer isso. Mas aqui é quase um código invisível. E a verdade é que depois de algum tempo tu começas a perceber quais é que são os olhares de olhei para ti sem querer e quais é que são os olhares de eu estou a flertar contigo, por favor, vem-me dar um beijo. Então, realmente é uma questão cultural e que dá para aprender, mas eu demorei o meu tempo. Então, esse foi o meu primeiro choque com o Carnaval, foi essa questão do beijar na boca, mas de uma maneira que eu não conseguia inicialmente distinguir, tipo, se eu podia beijar a pessoa, se ela estava com interesse, tipo, como é que isso ia funcionar. Foi uma coisa que me deixou muito chocada. Eu acho que eu tive, tipo, sei lá, 15 dias no Rio e os primeiros 10 dias foi eu a tentar desproblematizar um assunto que na verdade é muito cultural. E eu acho que para nós que somos mulheres, que gostamos de outras mulheres, existe muito esta questão que é, nós sabemos o que é o assédio, o incómodo, todo esse aspecto, não só por vivências que nós próprias passamos, como também pelas mulheres que nós temos à nossa volta. Então, eu acho que nós temos uma outra consciência em relação a, tipo, a não incomodar outra mulher e tal. Temos essa consciência. E depois estar num contexto em que as coisas são mais leves, para mim foi um pouco problemático. Eu tive que rewire, tive que reconectar aqui coisas no meu cérebro e perceber que a ética também é contextual, não é? Ou seja, obviamente se eu estiver, tipo, sei lá, em Barcelona numa festa da empresa, eu não vou olhar para uma pessoa e dar-lhe um beijo na boca, não é? Mas há coisas que noutros contextos são aceitáveis e não significa que uma coisa seja melhor do que a outra. Então, enfim, eu tive mesmo muita dificuldade e só consegui começar a beijar no Rio de Janeiro
quando veio uma rapariga ter comigo e diretamente me perguntou: tu beijas raparigas? Pá, e eu já estava tão desesperada por aquele momento, porque eu tinha mesmo um bloqueio, tinha mesmo medo de que alguém se sentisse ofendido ou assim, que eu nem lhe respondi. Ela perguntou se eu beijava e eu disse sim, sim. Tipo, eu fiz assim uma cena com a mão e foi muito engraçado, a gente riu bué, mas depois aquilo serviu um bocado para eu desbloquear e já consegui ficar com outras pessoas, sendo que depois eu não sou uma pessoa assim de beijar muita gente e curiosamente depois eu acho que as pessoas que eu beijei no carnaval ficaram todas minhas amigas. Que são pessoas com quem eu falo até hoje, tipo, continuamos a encontrar-nos e tal, ficámos amigas e foi uma experiência bué fixe, porque eu acho que os encontros casuais só são fúteis se as pessoas forem fúteis, e muitas vezes mesmo que tu tenhas sexo casual ou que beijes uma pessoa ainda sem saber o nome dela ou assim, isso não significa nada, depende muito do que tu fores, não é? Então, mesmo pessoas que são mais puristas ou que se preocupam muito com a ética desse assunto, eu acho que tudo depende da forma como tu tratares a pessoa com quem tu estás a ter alguma coisa casual. E, pá, bué da fixe. Eu fiz pelo menos 3 amigas, pá, agora posso não me estar a lembrar de alguém, mas pessoas com quem eu falo, tipo, até hoje, qualquer coisa sabem que me podem ligar e tal, ficávamos mesmo tipo amigas. Outras coisas, eu fiquei um bocado surpreendida porque eu só fui a blocos mais pequenos, e para quem não sabe o que é um bloco, é tipo assim, vamos imaginar, vai uma banda a tocar um ritmo de uma música e as pessoas vão na rua com essa banda, atrás da banda, de lado, e aí essa banda vai percorrendo as ruas e a gente vai em conjunto com essa banda. E nos blocos é onde as pessoas têm mais essa coisa de olham e beijam, ou têm alguma plaquinha do tipo um beijo ou não sei o quê, tipo uma consequência, fazem jogos, tipo. E eu só fui a blocos mais alternativos, mais locais, não fui tipo, sei lá, ao bloco da Anitta, onde vão estar, tipo, se calhar 1 milhão de pessoas. Então só fui a blocos mais pequenos, e esses blocos mais pequenos tinham na mesma muita gente, muita gente, muita gente. Então, pá, para mim foi um bocado impactante aquela cena de estar bué de calor e toda a gente estar quase sem roupa, mas estarmos todos tão colados que estamos tipo suados meio que a raspar assim noutras pessoas. E isso para mim foi um bocado tipo uma cena que eu, na minha cabeça, eu não visualizava essa parte mais nojentinha, tipo, fazia-me um bocado de impressão, confesso. Depois é muito calor, muito, 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 muito calor. E eu que não bebo álcool, não tomo drogas, nada, para mim era tipo assim, eu passava o dia a comprar água, muitas vezes esquecia-me de comer, havia vezes em que eu estava assim com os meus amigos. Espera, quando é que foi a última vez que a gente parou para comer? E às vezes a gente dava por nós que, do tipo, tinham passado 24 horas e a gente foi de bloco em bloco e a última vez que tínhamos comido era tipo, sei lá, 1 da tarde no dia anterior e a gente já estava nas 2 da tarde do dia a seguir. Por isso é que já estávamos um bocado ali a sentir que faltava alguma coisa. Mas como há blocos a toda a hora, do tipo, vamos imaginar, há bloco às 6 da manhã, às 7, às 8, às 9, tipo, a toda a hora. Há blocos às 3 da manhã, às 4 da manhã. Então às vezes é quase, tipo, eu considero que o carnaval aqui no Rio de Janeiro é tipo um desporto de alta competição, é uma coisa realmente complicada de viver, é preciso ter, tipo, assim, como é que eu ia dizer, uma certa preparação física para a pessoa não passar mal. Mais coisas, deixa eu pensar. Muito fixe também para fazer amigos no geral, sem pegação, sem nada. Eu lembro-me que perdi-me dos meus amigos bué de vezes e acabava por ficar só com outros amigos quaisquer que eu acabasse de fazer naquele momento. Deixa-me pensar. O meu bloco favorito acho que foi o Tecnobloco, em que a banda toca tipo ritmos e melodias de músicas mais eletrónicas e vai tipo literalmente a correr pela cidade. Eu acho que o Tecno foi tipo às 3 da manhã e é um bloco assim meio secreto, nunca ninguém sabe muito bem quando é que vai acontecer. Aí começam a espalhar algumas fake news que é também meio que para desorientar aqueles que vão pelo hype.
Então é uma cena mais, que eu sinto que é mais local, é só para aqueles que seguem mesmo o carnaval. E eu nesse bloco eu achava que eu ia morrer, eu ia de mão dada com um amigo meu para a gente não se perder, e as pessoas correm tão rápido e travam e correm, mas tipo multidão, que eu achava tipo, se eu tropeço sem querer na pessoa da frente, os que vêm atrás vão atropelar tipo a manada do Rei Leão, quando aquele, bem, não me lembro do nome, aquele que morre com a manada assim por cima. Pelo menos eu acho que isto acontece num filme, não sei. Então esse foi crazy. E depois também há outro que é o Summer, e então esse que é o Summer Electronics, esse é um bloco que foi fundado por um amigo nosso, que começou a ter muita gente, muito hype. Também tem assim, algumas cenas de músicas mais modernas e tal. E quando eu cheguei a esse bloco, eu tive o tempo todo à espera que o bloco começasse e eu nunca vi o bloco a começar. E depois disseram, já acabou. Eu do tipo, já acabou, mas ainda nem começou. E fiquei lá só assim a conversar com os amigos meus. Depois a gente percebeu, lá está, porque há blocos mais mainstream e há blocos mais alternativões, digamos assim. Eles disseram que já acabou, meio que para a malta começar a ir embora porque estava muita gente. E passado tipo 2 horas, ou sei lá, tipo nós que tínhamos ficado ali na conversa ou isso, começamos a ver que o bloco na verdade ia começar naquele momento só com as pessoas que estavam ali. Então foi crazy também assim de correr a cidade inteira, mas com muito pouca gente, não foi tipo o Tecnoblock, foi aquele Summer, foi tipo, sei lá, a gente estava, se calhar, não faço ideia, 200 pessoas ou assim, em vez de estarmos, não sei, 1000, não consigo estimar, mas estava muito menos gente. Então, pá, foi altamente, nós corremos tanto a cidade inteira, vocês imaginem o que é, instrumentistas a tocar alguma coisa, a correr, e um bando de gente a correr também. E depois toda a gente quer estar mais próximo do som. Então a corrida é tipo uma cena assim como se tu tivesses que batalhar pelo melhor lugar do estádio. Imagina, tu compras um bilhete para ir ver a bola e compras aquele lugar da primeira fila para estar ali mesmo junto aos jogadores, não é? Mas depois tu vais ficar nesse lugar o jogo todo. Este bloco, como está sempre a mexer e mexe muito, cada vez que eles arrancam a correr, é tipo uma nova oportunidade de reposicionamento das pessoas. Então é tipo, como se sempre que tu estivesses a correr, estás a tentar chegar mais na frente e não sei o quê, para estás ali mais na vibração da coisa. Então é muito engraçado. Nesse bloco conheci uma amiga minha que me ofereceu este colar, que me ajudou com a mansão das gajas que gostam de gajas. Ela foi lá dar um workshop e por amigos de amigos, que ainda agora há pouco tempo tive com alguns amigos dela também. É engraçado porque depois parece que o carnaval é tipo assim uma oportunidade de conexão mesmo com as pessoas. E que mais, nesse carnaval houve também um rapaz que começou tipo assim, tu podes vir às minhas cavalitas, e eu achava que ele estava a tentar beijar-me. Eu disse assim, eu não estou afim, não estou nessa, eu não quero ficar contigo. E ele, não, mas eu não estou a tentar flertar, eu quero só que venhas para as minhas cavalitas. E eu sempre a achar que ele estava a tentar alguma coisa comigo, então eu sempre a dar fora. Aí depois de ele já estar a insistir há uns 5 minutos, eu assim, ok. Ele disse, não, é que eu tenho mesmo o sonho de andar com alguém às cavalitas no carnaval. Aí eu subi para as cavalitas dele, um amigo meu subiu para as cavalitas de um outro rapaz, e eu não sei, aquilo bateu com um drop da música que foi assim, crazy, que ficou toda a gente tipo assim, e eu e o meu amigo assim no topo, e os rapazes que estavam connosco às cavalitas tipo assim, meio aos saltos, e a banda tipo, eu senti que a banda praticamente estava a tocar para nós e que o povo estava ali todo a dar bué hype à cena que a gente estava a viver. Foi mesmo fixe. E que mais é que eu posso dizer? Deixa-me pensar. Dicas para quem for ao carnaval, pá, recomendo bué que usem um calçado muito confortável, e se tiverem calçado impermeável ainda melhor, porque eu tenho umas Vans que basicamente são um modelo da Vans que são tipo impermeáveis. Então isso é bué da fixe, porque tu passas por todo o tipo de líquidos, então tu nunca sabes muito bem o que é que está ali, e é muito importante. Mais coisas, pá, brilhantes, purpurina, sempre bom. No futuro, coisas que eu quero mudar, pá, tenho que comprar uma pistola de água,
porque como eu tenho problemas em flertar com pessoas e quero ter a certeza do consentimento e não sei o quê, já vi que a pistola d'água é uma maneira de flertar, que é tipo, tu vês a pessoa, mandas assim um bocadinho de água, como está bué de calor, as pessoas ficam sempre contentes de receber água, às vezes há pessoas que mandam tipo baldes de água da varanda e assim a espalhar para o povo, porque é muito, muito calor. Então é tipo assim, a pistola d'água é tipo, oi, e tu mandas e se a pessoa ri para ti, não sei o quê, já é uma cena mais, dá para perceber melhor os sinais, e como eu sou um bocadinho autista, tenho essa dificuldade. Que mais? Pá, é isso, eu tenho que investir mais em brilhantes, em purpurina, que é mais divertido. E o carnaval foi a minha primeira vez em muitas coisas. Os meus amigos ajudaram-me muito a quebrar certos padrões que eu tinha, de certos bloqueios mesmo, em relação lá está, a essa abordagem mais de flertar com mulheres e não sei o quê. E sinceramente o Brasil já me deu muita coisa em termos de libertação enquanto mulher, enquanto ao meu papel enquanto mulher livre, e a reprogramação de muita coisa no meu cérebro. Só para terminar, eu lembro-me que quando eu estava a pensar assim, não, eu vou mesmo ter que conseguir meter conversa com alguém, vou ter que superar estes bloqueios e não sei o quê, eu lembro-me que houve um dia que eu acordei e disse assim, acabou, eu vou ter mesmo que meter conversa com alguém, não posso ter medo do não, essas cenas todas. Fui tomar o pequeno almoço e houve uma rapariga que olhou para mim quando eu entrei tipo, na pastelaria, e eu pensei assim, meu Deus, ela é tão gata. E eu sentei-me na mesa atrás daquela, estava com a amiga e ela estava de costas para a minha mesa. Mas eu vi que, tipo, uma ou duas vezes ela meio que virou para trás como se fosse ajeitar o casaco ou assim e olhava para mim. E eu, tipo, meu Deus, eu acho que ela está, tipo, meio que a olhar para mim com interesse, mas lá está, como eu estava com aquele bloqueio todo, só no final, quando eu estava a terminar o pequeno almoço, é que eu tive coragem de fazer uma cena, tipo, chamei como é que se diz? O garçom, a pessoa que está a atender, pedi um papel e uma caneta e eu escrevi You are super cute, ou uma coisa assim, tipo és bué gata, eu não sei como é que eu escrevi, e deixei o meu Insta, mas eu assim, meu Deus, eu não tenho coragem de lhe entregar, então eu paguei a conta e disse assim ao senhor, pode entregar a esta rapariga aqui que está aqui à frente, que ela descrevi a pessoa. E ele para ela, eu sim, e arranquei a fugir do café, do tipo com medo que ela levasse a mal aquilo, mas ela achou super fixe e mandou-me logo mensagem no Insta, tipo, oi, foi super fixe a tua mensagem, não sei o quê. Foi muito engraçado também, falamos ainda até hoje, ela era francesa, eu acho. Francesa. E foi muito engraçado também essa situação. Mas é isso, eu recomendo a toda a gente que queira vir ao Carnaval do Rio de Janeiro. Eu acho que é muito fixe, principalmente se as pessoas vierem com a mente aberta e uma perspectiva de aprendizagem. Porque há muita gente que vem fazer turismo sexual ou que não vem disposto a aprender sobre a cultura e o momento. E vem mesmo tipo, vou comer pessoas e não sei o quê. E eu acho que é uma possibilidade de uma aprendizagem super importante, principalmente para mulheres, porque a sociedade nos mete uma culpa de tanta coisa, não só pelo que nós sofremos enquanto mulheres, como também depois, se nós gostamos de mulheres, existe uma responsabilização do tipo, eu sei o que é esta coisa do assédio, disto e daquilo, e às vezes temos certos bloqueios por respeito, né? E é muito interessante encontrarmos meios termos, encontrarmos assim maneiras leves que depois aprendemos só na experiência como é que funcionam. Um beijinho e bom dia, bom café, sei lá. Não sei se conseguem ver ali o Cristo, mas está lá bem pequeno. Vou tentar fazer um zoom. Deixa eu ver. Então, oi Cristo.